Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, Spotify, os mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje eu vou apresentar uma proposta inovadora, pioneira no mundo da natação, que saiu de uma das mentes mais brilhantes da natação. Ele só tem 5 medalhas olímpicas. Te desafio aí do outro lado, achar um técnico de qualquer esporte que tem mais de 5 medalhas olímpicas. Tô falando dele, Alberto Clar. Muito obrigado pela presença, Alberto. Que bom ver vocês. Eu estou muito feliz em estar aqui participando de mais um podcast com o professor Renato Simon. Então, antes de a gente entrar nesse assunto, quero agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Tibum, Educação Aquática, lá de Mato Grosso, Dourado, que vem apoiar o nosso projeto, que faz o aprendizado da natação visando a segurança aquática e isso de uma forma global para as crianças. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, todos com certificados aí no conforto da sua casa. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, fazendo avaliações pedagógica, aeróbica, anaeróbica, único no mundo aí, já em 6 países diferentes. A gente tem a fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia aí na criação de planos de aula. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Mas vamos deixar de papo e vamos para o que interessa. Alberto, como surgiu o Grupo Foda? E o pessoal aí do outro lado está achando que é palavrão. Explica melhor o que é esse Grupo Foda. Bom, na realidade, o grupo ele precisava ter um título chamativo. E quando eu imaginei esse título, eu imaginei de que maneira ele poderia ser dito de forma pedagógica. Ontem mesmo eu estava conversando com uma das seguidoras do grupo e ela fala com a maior naturalidade possível exatamente porque não é palavrão. O F é de fornecendo, o O é de orientações, o D é de desportivas e o arroba, que parece um A, é de aquáticas. Então, o Grupo Foda, na realidade, significa fornecendo orientações desportivas aquáticas. Muito bem. E aí, queria saber dessa sua ideia de formar novas pessoas. Praticamente, você está formando a sua última turma, você tem esse intuito aí de formar a sua última turma, deixar o seu último legado, mas quantos alunos você já formou, tanto na graduação, pós-graduação, cursos no Brasil, no exterior? Quantos alunos já passaram e por que você resolveu fazer essa última formação e com um jeitinho diferente aí? É verdade, professor. Eu diria assim, de formação, eu acredito que eu já capacitei algo como 20 mil pessoas. 10 mil, com certeza, só na graduação. E aí, se a gente for falar de pós-graduação, cursos de capacitação em outros estados, em outros países, e durante a minha carreira, põe aí mais uns 10 mil. E posso dizer que o objetivo desse grupo é um objetivo que... Eu estou fazendo um convite para você. Tá aí, eu estou comprando essa briga com vocês. Solicite do professor Renato Simon, e ele é o meu administrativo, solicite uma visita gratuita a uma live minha. São 2 domingos por mês que nós marcamos com antecedência entre 8 horas da noite e 9 horas da noite. Mas como eu gosto muito de abrir falando sobre um aquecimento da mentalidade, então eu coloquei em 1h15. 15 minutos de warm-up, de aquecimento, e 1 hora de peso pesado de informações. Informações essas que eu confesso para vocês, eu nunca vi em nenhum lugar. Eu desafio algum lugar desmembrar, esqueletizar, colocar raiz em todas as informações que você já obteve na natação. Seja ela de formação, seja ela de aperfeiçoamento e seja ela de performance e alta performance. Nós estamos indo, imagina você subindo o degrau
não é de degrau em degrau, é de meio degrau em meio degrau. A gente só sai de um assunto para outro depois que aquele assunto em questão, que toda live ela tem título e subtítulo. Então, nós vamos desmembrar tudo. E ela tem prazo para terminar. Mas o assunto, não. Se o assunto não for encerrado, ele continua na próxima aula com outras explicações até que você, seja aluno, amante da natação, estudante de educação física, professor de educação física, treinador de natação, entenda tudo, como diz no passado, tintim por tintim. E aí eu vou pegar duas coisas que você falou e muito importante. O primeiro, que você ofereceu gratuitamente aí pelo menos um encontro para a pessoa conhecer. E uma coisa desde o início que você fez nesse projeto é ele ser acessível para o maior número de pessoas, que você está praticamente cobrando um valor simbólico. E essas informações que você passa, chega desde aquele professor lá do aprendizado, que está com a Dona Maria, que está com o Pedrinho, que está com aquelas primeiras adaptações, até para o alto rendimento, que a gente tem treinadores aí de altas equipes do Brasil e até fora do Brasil. Então, o que é esse pensamento aí de você oferecer para todo mundo esse treinamento? Na realidade, foi disseminar o conhecimento da prática para a teoria. Eu estudo bastante, todos os dias eu estudo, e eu estou falando de segunda a domingo. Eu não tenho problemas de me sentir cansado de ler. E eu tive um sonho que eu estou querendo colocar como realidade, e virou realidade já há 13 meses, que é colocar a um preço de esse ano, de 2024, de R$12,50 por cada live, que isso daria R$25, de você ouvir o que você nunca ouviu, tanto na natação de formação como na natação de performance. Isso foi para poder estimular a você que tem um pouco de dinheiro sobrando, que esse pouco ele é mais barato do que você ir no McDonald's, você ir num lanche. Então você troca o seu lanche por 2 domingos por mês com altas informações, todos eles pautados em experiências, artigos científicos e principalmente que já deu certo com algumas pessoas que estão seguindo. Hoje nós somos um grupo bom, onde nós encontramos várias pessoas de 4 a 5 países. Nós temos Uruguai, nós temos Chile, nós temos Catar, nós temos Bolívia, já tivemos Estados Unidos e tudo isso, pessoal, e Brasil, óbvio, que é exatamente no intuito de deixar um legado. Todos esses cursos, eles são gravados e você ainda tem 15 dias para assisti-lo quantas vezes você quiser, emitindo certificado do que você aprendeu, o título que você aprendeu e o tempo de duração que ele teve. Eu confesso, eu, se tivesse atrás da câmera, eu dizia assim, porra, eu vou me inscrever já. Por isso que, caso você não acredite, eu te convido. Te dou de graça. Vem me assistir. E depois você tire suas próprias conclusões. Se achar legal, continue. Invista R$25 por mês. Se não, não tem problema. Vai atrás daquilo que você achar melhor para sua carreira. E a gente fala que as oportunidades não batem 2 vezes na mesma porta, né? O projeto começou lá atrás, o ano passado, a R$19,90. Esse ano a gente teve o reajuste para R$24,90. Então, quem adquiriu lá atrás, adquiriu as aulas a um preço ainda mais em conta. E as aulas anteriores, para quem perdeu, para quem quer acompanhar, para quem está sabendo só agora, estão gravadas.
O preço de 2023 é R$ 54,90 por cada conjunto de 2 aulas, né? Então, a cada mês a gente tem o projeto e vale muito a pena entrar e ver esse conhecimento que é muito vasto. E eu queria que você falasse no que se consiste. Que você fala, eu me debruço, eu fico estudando a semana inteira, eu fico vendo essa parte teórica, mas eu vou confessar que não é só a parte teórica. Você traz vídeos práticos que eu nunca vi na vida, esses vídeos, muito didáticos. Não sei onde você consegue achar esses vídeos, mas eu queria que você explicasse o que se consiste, o que foi a formação que tinha na sua cabeça e o que foi para a prática. Pra vocês terem uma ideia, inclusive... boa parte desse curso, ou boa parte de todas as lives, elas estão virando meu apoio nos cursos que eu ando ministrando. E em função do Grupo Foda, eu já tive a oportunidade de capacitar a Bolívia com a professora Mercedes. Daqui a um mês, estou viajando para Santo Domingo exatamente para poder falar sobre, não o grupo, mas sim as ideias do grupo. E provavelmente em 2025 estarei indo para o Vietnã para poder capacitar treinadores e atletas, já que esta pessoa que está no Catar provavelmente está também, se por acaso der tudo certo, quer dizer, só depende dele, porque o Vietnã está louquinho para poder pegá-lo. E para quem não sabe, o Vietnã tem uma estrutura de Vila Olímpica em natação que eu confesso para vocês, eu não sei se aqui tem. E fazer todo esse processo. Mas como esse processo, e como eu falei, professor Renato, isso já está acontecendo, em Santo Domingo eu vou encerrar a minha participação, que na minha cabeça deveria ser a primeira palestra e não a última, mas eles me colocaram com esse tema na última palestra. Eu vou falar se natação, o ato de nadar, não importa seja aprendizado ou treinamento, o que seja, se é uma arte ou se é uma ciência. E eu faço esse comparativo. Porque quando você nada, você deve ter em mente pelo menos uma sequência. Então, isso é uma ciência. Porém, na hora de você chegar no vamos ver, na prática, quando um aluninho chega para você e fala assim, eu não quero fazer. E você pergunta, por quê? Porque eu não quero. Aí vem a sua arte. A arte de ser um pouco artista, a arte de ser um malabarista. Sabe aquela que você desce à noite no Iraque, 2 horas da manhã, com aquele fogaréu inteiro, aqueles rifles, fuzis e tudo, e você tem que descer e entrar numa boa. É mais ou menos assim. A prática não deixa de ser uma grande guerra, porque tudo aquilo que está escrito na teoria, e eu sou autor de 14 livros, e o 15º está saindo agora, em setembro, e o 16º, que é um capítulo só sobre o nado peito, está saindo ainda esse ano de 2025, no Encontro Internacional de Natação. Então, eu mostro para vocês, exatamente como o Renato falou, eu todos os dias passo de 2 a 3 horas buscando vídeos diferenciados que possam mostrar e possam quebrar algumas teorias de que aquilo que se coloca por escrito esteja certo e que seja a verdade. E eu mostro exatamente, primeiro a verdade na prática, e depois eu coloco aquilo em teoria. Então isso foi feito, seja arte ou ciência, natação. Depois falamos sobre biomecânica, hidrodinâmica, resistências que o corpo sofre quando está no meio líquido, porque uma coisa é certa. Você que está me vendo e ouvindo,
você, quando vai caminhar, você caminha no sólido e na vertical. E o que nós propomos para você é que você aprenda a dar uma orientação na horizontal, num meio líquido que é totalmente tortuoso. Dito isso, a minha pergunta que ficam para os estudiosos: por que não existe a fisiologia aquática? Porque a fisiologia que você aprendeu, aquela que eu aprendi na faculdade, na universidade, ela é do homem na vertical e no sólido. Daí a minha proposta, como o professor falou, foi buscar muito mais respostas na prática para eu explicar como a teoria deveria ser. E isso é feito no aprendizado, no aperfeiçoamento e no treinamento principalmente, onde eu, professor Alberto, treinador de 3 Jogos Olímpicos, tendo medalhas olímpicas e recordes mundiais, posso dizer para vocês, passaram a perna na gente. Nos ensinaram o que não deveriam, ou mais até, nos ensinaram certo, na data certa e no ano certo. 1970, 1980, 1990, aí virou o século. Agora estamos no século XXI. E sabe o que hoje eu ainda aprendo? As informações do século que passou. Como? Se todos os dias nós somos diferentes. Então estão querendo dizer assim para mim: seja diferente fazendo exatamente igual. E eu não concordo com isso. E aí eu vou complementar aí, você comentou que as suas aulas foram ali ciência ou arte, que foi a primeira aula, depois hidrodinâmica, biomecânica, e aí você entrou nas análises dos nados, falou do crawl, do costas, do peito, do borboleta, com uma nova visão que mudou daquele crawl do século passado, como você disse, e agora quais são as novas tendências, e entramos agora na parte de planejamento, de periodização, de como criar treinos, como fazer o condicionamento aquático. E você comentou que isso começou a abrir portas. Foi lá para Bolívia, foi em diversos lugares, foi para Presidente Prudente, foi para Colômbia. A gente começou a nossa pós-graduação, que é a sua matéria lá do módulo do Instituto Valorize, que a gente vai rodar o Brasil fazendo a pós-graduação, será sobre isso, aplicação prática da natação. Então, como trazer a ciência para a prática. Você vai ter um módulo só sobre isso que não tem em nenhum lugar. É um módulo novo, criado baseado nesse curso no Grupo Foda. E a gente pegou também a análise dos 4 nados inédita que você fez, a gente colocou na plataforma Educar, então tem um curso novo, com uma visão diferente, então isso foi abrindo vários caminhos. E com isso também, como você falou, foi impactando pessoas do Brasil e fora do Brasil. E que histórias, que resultados essas pessoas estão obtendo, que estão aí durante um ano fazendo o Grupo Foda? Tem algum resultado que dá pra gente destacar? Que alguém começou a pegar esse aprendizado, aplicar, dar resultado e teve reconhecimento no mercado? Sim. Jogos Olímpicos. Eu já posso dizer para vocês que, no caso da professora Mercedes, a Bolívia levou 2 atletas de natação. Um deles, da professora Mercedes, onde eu fiz uma mentoria na área psicológica para o nadador, Esteban Nunes. Se alguém aí conhece, vai saber que ele nadou agora os Jogos Olímpicos de Paris. Então, nós estamos realmente conseguindo. Nós temos aplicações práticas. Ontem mesmo estava conversando com uma das nossas alunas, a professora Mariana, que ganhou neném, e não é por causa disso que ela não está, pelo contrário, ela está cada vez mais imbuída, forte, e ela estava dizendo no seu depoimento o quanto essas aulas modificaram a sua percepção de como ensinar. Então, a partir do instante em que você agrega novos valores, depois de ver e ouvir as explicações, é como se abrisse as portas do paraíso. O céu passou a não ser o limite. Porque antigamente tinha essa palavra, né? O céu é o limite. Não, não é mais. Hoje as pessoas já viajam, já voam mais alto. E, graças a Deus,
eu tenho tido, de todos, e isso é a coisa boa, de todos os que frequentam hoje o Grupo Foda, depoimentos que dizem que modificaram completamente a sua forma de ver e, por causa disso, repassar essas informações com novos exercícios e, principalmente, de uma forma lúdica, educativa, quando for por criança, e de uma forma motivante e dinâmica para os adolescentes e os adultos. Porque se vocês perceberem, não tem muito adolescente praticando natação. Culpa de quem? Nossa. Nós não criamos a dinâmica do adolescente. E posso dizer mais. Só que hoje, o celular, nós estaremos ensinando até o final, porque não vai ter final do Grupo Foda, a como você manusear isso aqui com aplicativos e que vai fazer de você quase um cientista. Mas para isso, você tem que estar conosco. Você tem que ir lá, participar e esperar o momento do seu objetivo principal. Porque antes desse momento, outras informações vão agregar informações para vocês que vocês talvez não pensassem. E aí vem a surpresa. Nossa, eu vim aqui por causa disso. Teve gente que só veio pelos 4 nados. Hoje está assim. Eu estou aprendendo a dar treino como eu nunca imaginei. Eu pensei que era muito difícil. E hoje se tornou uma coisa tipo beabá. Muito fácil. E aí eu vou complementar novamente, né? Você falou aí de a gente virar cientista. Na verdade, a gente viramos doutores da água, que foi até um título seu, de um projeto seu, que são os doutores da água, que eu queria que você explicasse um pouco dele. E falar também que tem muito mais história aí por trás. A gente tem o Fernando Borba, que virou palestrante, hoje está palestrando ali pelo sul do Brasil. A gente tem o Cristiano, que virou referência lá do Mato Grosso. Tem o Gustavo do Catar, que está sendo reconhecido lá no Catar. Com certeza, a Mariana, que você comentou que está estudando, que teve filho, ela não consegue estudar os domingos, mas na segunda-feira ela começa a estudar. O Gustavo, lá do Catar, que lá é de madrugada, ele assiste na segunda-feira. Então, tá, como você disse, está sendo acessível, está oportunizando para todos e todos tendo resultados. Então, eu queria que você falasse o que são esses doutores da água e também se você tem mais alguma história aí de alguém que fez sucesso. Beleza. A ideia dos doutores da água é simples de vocês entenderem. Imagine você indo no médico. O médico, bom, primeira coisa que você passa pela secretária dele, deixa uma grana alta. Aqui você passa pelo Renato e você vai deixar uma grana curta, você não deixa uma grana alta. É menos de um Big Mac. Aí você chega e você vem pra gente. Imagina o que um doutor fala. Te ouve, a primeira coisa, né? Ele faz uma anamnese e nós também fazemos uma anamnese. E depois ele cria o diagnóstico. Acredite se quiser, nós também criamos um diagnóstico de você. Então, através do seu relato, nós vamos saber se o problema é técnico, se é biomecânico, se ele é psicológico. Então, nós também criamos um diagnóstico. E aí, depois, o que ele faz? Traz uma receita. Para ele, seriam os remédios. Para nós trazemos a piscina até você. E com isso vão vir os exercícios, os educativos e, principalmente, umas soluções para a sua dificuldade. Por isso é que, conversando com o Renato, nós achamos que o nome Doutores da Água ele é totalmente pertinente, porque nós fazemos anamnese, diagnóstico e, principalmente, solução para cada um dos seus casos. E, em relação à modificação, eu já diria assim para você. Nós temos um outro colega, companheiro, professor Bill, que tem a Academia Bill lá de Jaú. Nós temos outros que estão conosco, como a professora Mercedes, que
simplesmente ela pegou mais 3 professores e hoje a Academia Sport Motion ela paga para os 4 profissionais, porque depois daquilo que nós falamos sobre natação, um deles, que é o Imi, que é da parte física, ele transferiu todas aquelas movimentações biomecânicas para um trabalho muito forte na sala de peso. Então, isso deu a eles um potencial de que hoje, depois de ser campeão na Bolívia, da 2ª divisão, durante 3, 4 anos seguidos, o time fazendo exatamente muitas das coisas que nós preconizamos, subiu para a 1ª divisão e hoje já é o 3º melhor time de natação da Colômbia. E eu posso dizer, porque eu estive em Santa Cruz de la Serra. Olha, Santa Cruz e a Sport Motion não é Bolívia. E Bolívia não é o Sport Motion. Vocês não acreditam no que eles têm de material, de coisas boas para poder justificar todo esse sucesso. Então eu te convido aí do outro lado para você fazer parte ali, fazer a sua consulta com os doutores da água. Então todo mundo que entra no Projeto Foda, o Alberto tem esse carinho de conversar, de perceber o que eles estão precisando. Você pode entrar nesse grupo em conjunto, então fazer praticamente essa mentoria e ter essas aulas aos domingos, ou fazer isso de forma individual, como você comentou, a Mercedes pegou o atleta dela e você fez aí a sua consulta individual. Então tem a opção dele entrar no grupo ou entrar de forma individual. E durante essas aulas aí que a gente falou do aprendizado, da análise dos nados, dos treinamentos, você quebrou muitos mitos e paradigmas. Você queria que você citasse alguns paradigmas que você quebrou lá dentro, porque as pessoas falaram, meu Deus, o que é isso? Inclusive, eu tenho os meus queridos haters que até hoje me procuram, eles só não estudam, porque se estudassem iam ver. A primeira coisa é mostrar que não se nada mais com os dedinhos fechados. Hoje já tem todos os estudos, é um estudo de 2010 do professor Vilas Boas, da Universidade do Porto. Isso foi o primeiro mito. Não se nada assim hoje, se nada com os dedos afastados. Quer saber mais? Entra para o grupo. A outra coisa também é sobre a propulsão das pernas do nado costas. Todo mundo chuta para cima. Quando na classe, durante a nossa live, eu mostrei por que você deve chutar para baixo. Procurei todos os informes científicos para achar quais são os valores em Newton do empuxo. Mostrei um vaso entrando dentro d'água de 4 newtons, que ele tinha 3 newtons e que essa diferença já seria o empuxo. E isso tudo acontecendo na live. E com pessoas participando e tudo mais. Depois, provar que o aeróbico e o anaeróbico não existem. O que existem são predominâncias. Mas, no entanto, todo mundo fala do esforço aeróbico e do esforço anaeróbico. Então, é erro de nomenclatura. Começar a mostrar todos esses dados, todos esses detalhes. Respiração. Você ensina o seu aluno a respirar do nado costas, eu provo que você não precisa ensinar. Quer saber mais? Ou quer saber mais? Vem para o grupo. Pessoal, eu desci nos mínimos detalhes e para cada assunto desse. Você quer ver um agora que eu vou talvez ter que responder? Braçada dupla. Braçada dupla no nado de crawl. É totalmente papo e assunto do século passado. Como é que você quer me provar que um nado alternado, já é dito, nado crawl e nado costas, alternado, nado peito e borboleta, nados simétricos, não, agora são só simultâneos. Eles têm que ser feitos na mesma hora.
E aí você vai ensinar alguém a nadar com um bracinho parando na frente e o outro parando na frente, quando o nado é alternado. E você quer me dizer que isso é válido. É válido para você, professor, que está querendo ser uma pessoa desconhecida na área, não quer entrar dentro da água, porque é você quem tem que ensinar. Ah, professor, você está pegando duro. Não, não estou pegando duro, não. Ensine correto. Pessoal, o nado é alternado e você ensina com o braço parado. Só pode ser que você não quer entrar dentro d'água. Até hoje, nas minhas aulas universitárias, eu entro dentro d'água todas as aulas. Foi isso que eu escolhi como profissão. E talvez seja por isso que muita gente me contesta. E eu estou aqui à vontade para responder tudo e todos. Muito bem, você trouxe até um estudo próprio mostrando que a água ela é 4 vezes mais resistente do que o ar, mostrando um estudo dos resultados isso aplicável. 5 vezes, já está provado. Então, são estudos que você está trazendo dentro do grupo e eu convido vocês aí do outro lado a fazer parte. E eu queria finalizar aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho que esse projeto ele também nasceu porque você enxerga que a graduação está ficando com uma defasagem. Eu, por exemplo, quando me formei em Educação Física, eram 2 anos de natação, onde já tem faculdades que são 6 meses e faculdades que nem natação tem. O aluno pode passar 4 anos e não ter contato com a natação. Você enxerga que esse grupo, ele vem para também... Você identificou esse problema e dá uma opção de mercado e até que os professores estão chegando nas academias para trabalhar e eles ainda não estão formados, as próprias academias têm que formar esses professores e o grupo vem aí para auxiliar nessa formação? Eu vou aproveitar sua frase e dizer, eles são formados em educação física, mas eles não saem formados em natação. Vocês entenderam? Hoje, por uma questão de política pública, os currículos das faculdades e universidades, elas não premiam a formação do profissional, principalmente abordando todos esses aspectos. E falo isso como professor universitário, não questiono, isso é uma política governamental e nós temos que respeitar, porém, eu tenho o direito de dizer, hoje, eles não mais aprendem determinados assuntos que vão acontecer na prática de cada um dentro do seu devido esporte. Mais do que isso, vamos a alguns pontos por que eu achava que natação, essa matéria, natação, atividades aquáticas, ela deveria ser mais explorada pelo governo. Primeiro, a natação não é só um esporte, é um meio de sobrevivência. Então, só aí você poderia fazer um combate ao não afogamento, dando a parte aquática mais do que um semestre. Isso é o ponto número 1. Número 2. Quando eles aprendem, nós temos que, na faculdade, ensinar você a ser um professor e não ensinar você a nadar. Mas vem gente que não sabe nadar. Então você tem que ensinar primeiro a não morrer, depois a nadar e depois a virar professor. Isso tudo em 6 meses fica muito difícil. E, para finalizar, nós temos que ter outros conhecimentos que acontecem na prática. E se alguém aparece na sua piscina com asma, o que você vai fazer? Nós damos aula de asma e bronquite e asma brônquica. E se aparecer um bebê? Não deu tempo de ensinar nada para o bebê. E se for uma gestante? Mas tudo isso acontece na prática. E se alguém se afogar na sua aula? Você já teve orientações sobre salvamento aquático? Então, eu estou dando meios e métodos para que possa fortalecer
com que a minha disciplina, ela, se não puder voltar a 4 semestres, como nós tínhamos, que ela pelo menos tenha muito mais ou mais do que um semestre. Então, resposta para o professor Renato. Sim, hoje é necessário capacitar fora para você estar pronto para o mercado de trabalho. Então, se você é profissional aí do outro lado e está sentindo uma defasagem, está com alguma dificuldade, vem para o Grupo Foda, vem ser foda você também. Se você é proprietário, coordenador, gestor e está percebendo que sua equipe também está com uma defasagem, traga essa sua equipe para cá, assim como a Mercedes está fazendo lá na Bolívia, 3, 4 profissionais, ela paga todo mês ali para acompanhar esse grupo. Então, te convido para fazer parte aqui do Grupo Foda. Como o Alberto falou, para quem assistiu e me chamar no particular, tem um contato, um mês aí gratuito para você assistir com a gente e depois escolher se isso vai te agregar ou não vai agregar para você no seu futuro profissional. Alberto, muito obrigado mesmo pela presença. Queria que você deixasse os seus contatos para quem quer saber mais do Alberto, quer convidar o Alberto para fazer palestras aí pelo Brasil ou pelo mundo. Bom, diria para vocês que eu estou à vontade com vocês. Se alguém aí estiver precisando de ajuda no seu local, lembrar que o seu local não é no conforto de sua casa e escutando 1h15. Agora mesmo eu estive em Presidente Prudente, foram 7 horas direto, de 8 da manhã às 3 horas da tarde, fora todo um deslocamento, mas estou sempre à disposição. Meu telefone 11, que é de São Paulo, 974 12 7338. 974 12 7338. E meu e-mail, todo em minúsculo, A de Alberto, e Clar, K-L-A-R, que é o meu sobrenome, aclar@uol.com.br, aclar@uol.com.br. E se você quer alguma notícia de tornar a sua vida melhor ou também um pouco de natação, o meu Instagram. É só colocar Alberto Clar. Quando você vê uma pessoa ali sentada com óculos escuros, com uma camisa azul, sou eu mesmo. É só me seguir. Então, muito obrigado, Alberto. Muito obrigado para vocês aí do outro lado, que curtem, que compartilhem, que ativem a notificação. E eu te dou um desafio. Compartilha com um amigo seu essa entrevista que outros profissionais precisam saber do Grupo Foda e a gente tornar várias pessoas fodas pelo Brasil. Muito obrigado e até a próxima entrevista.